Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo e chegamos à solução da questão 12 da lista 5.1 de exercícios de algoritmo. Lembrando que essa lista ela exige que a gente trabalhe somente com o enquanto, que é o while, né? Eu ainda não posso usar as outras formas de repetição. Eu estou sendo enfático nesse ponto porque essa questão teria uma outra facilidade se a gente pudesse usar outro recurso, mas a gente está no momento aqui que a gente ainda não aprendeu outro recurso, tá bom? Então, vamos só com o que a gente sabe por enquanto até aqui. Desenvolver um programa que peça ao usuário para digitar diversos números reais e, ao final, exibir o maior e o menor número que foram digitados, além da média entre todos os números digitados pelo usuário. A inserção de números deve parar quando o usuário digitar o número -1. E esse número -1 não deve ser considerado nem como maior, nem como menor e nem na contagem da média. Essa questão ela pede um monte de coisas. Isso costuma deixar a galera um pouco nervosa, porque fala assim, nossa, é um monte de coisa. Realmente, é um monte de coisa. Mas você deve ter em mente o seguinte, sempre que muita coisa for pedida numa mesma questão, você deve trabalhar em etapas. Divida a ação em etapas e vai tentando matar uma por uma. Quando você perceber, você chegou na solução de todas. Resolve uma coisa de cada vez, tá bom? Então, olha só, eu vou trabalhar com algumas divisões aqui de etapas. A primeira etapa que eu quero é fazer um programa que peça ao usuário para digitar diversos números reais. Eu vou ficar fazendo ele pedir aqui diversos números reais e vou parar quando ele digitar -1. Então, a minha primeira preocupação é isso, fazer um laço que fique indefinido aí até ele digitar -1 e parar. Bom, eu vou criar aqui, como ele trabalha com números reais, ele já disse que são números reais, eu tenho que usar a variável double, do tipo double, porque real é o nosso double. Se fosse inteiro, a gente usaria int, tá bom? Vou chamar essa variável de num, porque é o valor que eu preciso perguntar para o usuário. Bom, como a gente tem que trabalhar com o enquanto é um laço com teste no início, eu tenho uma dificuldade a mais aqui, né? Se a gente já tivesse aprendido o laço com teste no fim, eu teria um benefício com aquele recurso que a gente ainda não aprendeu, tá bom? Eu falo isso porque se você chegou aqui e sabe o recurso do laço com teste no fim, você vai ver que eu não estou indo pelo caminho mais simples, mas é o que a questão pede. Eu estou numa lista de exercícios onde eu tenho que trabalhar com laço com teste no início. A dificuldade que eu tenho nesse ponto, aqui do laço com teste no início, é que eu tenho que testar o número do usuário, que o usuário vai me dizer, no laço, mas eu tenho que perguntar antes. Então vai ficar assim, ó. Eu vou criar aqui o num, depois o num eu vou pedir o valor para o usuário. Teclado.lerDouble, informe um número, vou botar assim para ele, e vou colocar entre parênteses uma informação assim, ó, -1 encerra o programa. Tudo bem? Então vai ser feita essa pergunta e beleza. Em seguida eu vou fazer um laço enquanto o número que o usuário me falou for diferente de -1. Enquanto isso for diferente de -1, beleza, eu vou perguntar de novo. Na hora que for igual a -1, eu paro. Então deixa eu explicar aqui que isso é um laço totalmente diferente de tudo que a gente já fez até agora nas questões anteriores. Aqui está o fim do laço. Não vai ter o contador aqui, o incremento, né? Não vai ter o num mais aqui, isso não vai rolar. Porque eu não tenho que ficar rodando indefinidamente ali, aliás, definidamente até um momento. Eu tenho que rodar enquanto o usuário me responder. Então não é para fazer incremento, é para perguntar de novo. Entendeu a jogada? Como é um laço com teste no início, eu preciso entrar no laço já tendo um valor para o num. Por isso que foi feita uma pergunta antes dele, antes de começar o laço. Teste no início é o momento aqui, o teste é esse parênteses, não é isso? Então, esse teste é feito antes da rodada começar aqui. Se der certo, eu tenho que perguntar de novo. Então, eu posso até simplesmente copiar essa frase, colar ali dentro. Tudo bem? Se der certo, eu pergunto de novo. Se der certo, o que eu digo é se ele me disse um número diferente de -1, eu entro aqui e pergunto de novo. Como o laço acaba e volta para cá, ele testa de novo se é -1. Se for diferente, ele pergunta de novo e vai ficar nisso. Na hora que ele responder -1, ele sai do laço.
Eu vou até colocar aqui um sysout provisório, depois do fim do laço, só para a gente entender que ele saiu do laço. Vou botar assim, ó, fim do programa. Dependendo da situação, lá no final a gente tira isso daí ou atualiza para uma outra questão qualquer, tá bom? Beleza, vamos testando por etapas também, tá? Essa questão vai ficar com um vídeo grande, né? Ó, vou rodar aqui, ó. Informe o número, deixa eu colocar assim para você enxergar esse momento. Essa pergunta no informe o número, por enquanto, é a de fora, né? É a primeira que está rodando, né? Se eu já colocar -1 de cara, ele já dá fim do programa. O que aconteceu? Esse teste aqui deu falso, ele não entrou e não perguntou de novo e já acabou. Quando acabou, ele mandou lá o sysout, fim do programa. Beleza. Se eu rodar de novo e colocar um número diferente do -1, por exemplo, vou botar aqui 4, ele entrou no laço porque 4 é diferente de -1, e lá dentro está a mesma pergunta de novo, informe o número, -1 encerra o programa. E se eu falar qualquer outra coisa diferente de -1 de novo, por exemplo, 9, o 9, fim do laço, ele volta para o início e testa de novo, 9 é diferente de -1, com isso ele entra de novo e vai ficar preso nisso. No momento que eu digitar -1, ele sai do laço e escreve para mim, fim do programa, tá bom? Então essa questão de repetir enquanto o usuário vai informando um número diferente de -1, a gente já eliminou. Vamos para uma próxima situação aqui. Eu tenho que no final exibir quem é o maior e quem é o menor número que foram digitados. A lógica que eu vou te explicar para o maior e para o menor é a mesma, só que serão duas situações aqui, porque uma é o maior e a outra é o menor, mas a lógica é a mesma. Então eu já vou criar aqui essas variáveis que são menor e maior, tá bom? E vou fazer o seguinte, já que eu tenho que perguntar um número para o usuário, e se esse número for diferente de -1, ele encerra o programa. Se o usuário mandar, e mais, né? -1 sendo digitado, ele não deve ser considerado nem como maior e nem como menor. Então, se o usuário, na primeira pergunta aqui, responder -1, eu não tenho que considerar isso como os valores de maior e menor, tudo bem? Se ele mandar um número que seja diferente de -1, aí ele entra no laço e pergunta o próximo. Antes de perguntar o próximo, antes então dele passar de novo para a pergunta, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que fazer dois momentos aqui. O primeiro momento, vamos trabalhar primeiro só com a variável menor, depois a gente repete a lógica para o maior. Eu vou fazer o primeiro momento que vai ser o seguinte, a variável menor vai receber o valor que o usuário digitou, num. Opa, eu escrevi menor errado. Então, quando o usuário me digitar um número, se esse número for diferente de -1, ele vai entrar aqui no laço e vai tacar na variável menor esse número. Só que eu quero que isso aconteça somente na primeira vez que ele entrar no laço. Das outras vezes que esse laço rodar, eu não quero que ele simplesmente coloque o valor do num em menor. Eu quero que ele coloque se o número seguinte que o usuário digitou seja menor do que o que ele tinha digitado antes. Então, eu preciso agora de uma situação onde eu defina quando é a primeira volta e quando não é mais. Então, eu vou precisar de uma outra variável. Vou colocar lá em cima. Vai ser uma variável contadora, tá bom? Essa variável contadora, simplesmente porque ela vai contar quantas voltas eu farei. E ela já vai começar valendo 1, tá bom? Então, quando eu entrar aqui no while, eu estou na minha primeira informação aqui. Nesse momento aqui, né? É a primeira vez que o usuário digitou ainda alguma coisa. Ele só passou por esse num aqui e digitou não digitou -1 e entrou. Então, quando ele entrar aqui, eu estou na primeira volta. Então, eu vou fazer esse menor recebe num aqui ficar dentro de um if. Vou fazer o seguinte, se o contador for igual a 1, isso quer dizer que eu estou na primeira vez dentro desse laço, né? Então, esse menor recebe num, comando X, Ctrl X, desculpa, Ctrl V, ele vem para cá. Aqui tem o fim do if. Esse menor recebe num, ele vai ficar dentro desse if. Esse if só vai rodar, deixa eu até botar um comentário aqui, apenas executa apenas uma vez, apenas na primeira volta deste laço. Claro que lá no final, né, eu vou ser obrigado a incrementar o valor do cont, né?
porque senão ele vai valer 1 para sempre. Então, antes de acabar esse laço que vem daqui até aqui, então vamos lá. Daqui até aqui o Conte recebe ele mesmo mais 1. Conte mais. Com isso, na segunda volta o Conte já vale 2, esse if não roda mais. Tudo bem? Em seguida, eu preciso então verificar nas próximas voltas se o número que o usuário digitou aqui é um número menor do que o que eu já tinha antes, né? Veja bem, se ele mandou, por exemplo, aqui 4, na primeira informação ele respondeu 4. 4 é diferente de menos 1, ele entra nesse laço. Quando ele entra, o Conte está valendo 1. Então é a minha primeira volta, o que ele faz? Ele pega o 4 e coloca em menor. Na próxima volta, vamos supor que o usuário respondeu 3. O Conte cresceu 1, o Conte agora virou 2, dá a volta. Como o Conte agora vale 2, esse if não executa mais. Então o menor continua valendo 4. Eu preciso agora de uma outra situação para testar se o número que o usuário digitou aqui antes de dar a volta é um número menor do que o que eu tinha antes, porque se for, eu preciso guardar esse número. Então vamos lá, se o número que o usuário digitou, se o num, vou botar assim, se a variável menor que eu tenho ali, ela está com um valor maior do que o num, deixa eu te explicar essa lógica. Se a variável menor, ele está reclamando aqui porque ele acha que esse if pode não ser executado nunca. E aí ele fica reclamando desse menor aqui. Eu vou resolver essa situação já já. Primeiro vamos pensar aqui na lógica. Se a variável menor, que é o valor que eu recebi aqui, né, na primeira volta, na segunda volta, se ela está com um valor maior do que o número que o usuário disse para dar a segunda volta, então isso significa que a minha variável menor tem que receber agora o número. Desculpa, é um igual só. Tem que receber agora o número. Tudo bem? Com isso, sendo assim, cada vez que a volta acontecer, ele vai trabalhar isso, ele vai colocar isso, tá bom? Ele está reclamando aqui, eu vou precisar mexer nesse if aqui e colocar ele para cima aqui, a situação aqui. Ao invés de fazer if conte igual a 1, eu vou ter que fazer o seguinte, isso não vai dar certo porque ele vai dar erro aqui para esse segundo menor. Vamos lá, essa variável menor, do lado de fora, antes de começar o laço, eu já vou colocar o número que o usuário me deu nela. Tá bom? Repara que parou de dar erro aqui embaixo. Com isso eu perco esse if aqui porque ele vai estar fazendo o mesmo papel. Como assim? Quando o usuário digitar a primeira vez o número que ele está respondendo a essa pergunta, o número que ele me disser eu já vou colocar em menor. Depois eu vou testar se esse número é diferente de menos 1. Se for diferente de menos 1, ele vai entrar. Aí não vai mais ter lógica esse if aqui, porque é a primeira volta ele estava acrescentando o valor, né? Mas a primeira volta já aconteceu lá em cima, então não tem mais necessidade disso aqui. Sai fora. Vamos direto para a segunda situação. Nas próximas voltas, deixa eu colocar aqui só o fim desse if aqui para você enxergar isso claro aí, tá bom? Nas próximas voltas, quando o usuário informar um próximo número, ele vai rodar de novo. Se o número for diferente de menos 1, ele vai entrar e vai testar. Se o número que o usuário respondeu estiver valendo mais do que o que eu tenho na minha variável menor nesse momento, ou seja, se a minha variável menor estiver maior do que o número que eu tenho digitado pelo usuário por último, significa que eu preciso guardar esse menor para mim, né? Porque eu preciso guardar o menor de todos que passarem. Então, a cada vez que passar um valor, eu preciso testar se ele está menor do que o que eu tenho. Se tiver, tem que guardar ele para mim. Então, está valendo isso aqui e está funcionando. Eu só vou ter problema lá no final, na hora de exibir o valor de menor, porque se o usuário mandar um menos 1 de cara aqui, esse menos 1 vai ficar lá. Então, deixa eu fazer aqui um seguinte valor aqui para testar aqui, ó, sysout. Vamos já testando aqui. Sysout contra espaço. Já é uma das saídas finais, então eu vou colocar aqui, ó, o menor valor inserido foi, e vou colocar a variável menor. Quando eu testar, eu tenho um problema aqui para tratar. Olha só, rodando. Forme um valor. Essa é a primeira pergunta lá no alto, né? Essa é isso aqui.
Se eu colocar qualquer coisa diferente de menos 1, eu teria o programa funcionando corretamente. Por exemplo, 7. Beleza, ele entrou no laço. Agora, dentro do laço, que é esse while aqui, o que ele fez? Ele já está perguntando de novo. Então, ele já passou por aqui. Ó. Se o valor da variável menor está maior do que... Aliás, desculpa. Ele perguntou a primeira vez, guardou esse 7 também na variável menor e entrou no laço. Beleza. Como é a primeira vez, ele vai dizer 7 é maior do que 7 mesmo? Não. Então, esse if não vai rodar. Maravilha. E vai perguntar a segunda vez. Vamos botar aqui um número menor. 5. Ele rodou. O 5 entrou aqui. Vou dizer agora menos 1. Olha, o menor valor inserido foi 5. Então, ele está guardando o menor. Maravilha. O problema é que se eu tacar de cara um menos 1, que é na resposta da primeira pergunta, ele me diz que o menor valor inserido foi menos 1 e a questão não quer que isso aconteça. Então, a gente vai ter que fazer realmente um gatilho lá embaixo, tá bom? Se for menos 1, é porque ele só deu a primeira volta, ele nem deu a primeira volta, ele já foi barrado lá no início do while, né? Então, vou ter que fazer um if aqui embaixo para a saída do menor. Saída da variável menor. E esse sysout vai ter que ficar dentro de um if. Se menor for igual a menos 1, isso vai significar que o usuário respondeu 1 logo de primeira. Então, eu vou dizer o seguinte, sysout, você respondeu menos 1 na primeira pergunta. Certo? Se não é porque ele não respondeu, aí então eu vou colocar esse sysout lá dentro. Ó. Aí ele vai exibir quem é o menor, tá bom? Testando de novo. Ó, se eu responder menos 1 logo de cara, ele me diz, ó, você respondeu menos 1 na primeira pergunta. Então ele não me diz quem é o menor, porque não teve menor. E se eu responder qualquer coisa diferente, por exemplo, 6, e na segunda eu colocar 10, na terceira eu colocar 4, na quarta eu colocar 8, depois menos 1, ele me diz que o menor foi 4. Então está funcionando bonitinho a parte do menor. A lógica do maior é a mesma, só que é obviamente em busca do maior, tá bom? Então, ao mesmo tempo que num recebe o valor de... a variável menor recebe num, eu vou fazer a mesma coisa para a variável maior. Aqui no alto, a variável maior também vai receber o num, tá bom? Vai entrar no laço. Se o menor for maior do que o num, beleza. Então eu vou fazer agora um outro if para o maior. Se a variável maior ela estiver menor do que o número que o usuário me falou, então sinal que o número que o usuário me disse é maior. Eu preciso pegar esse valor. Então a variável maior recebe o número. Essa aqui, atenção aqui, ó, inverte o sinal, tá bom? Senão não vai dar certo não. Beleza. Lá no final, se o menor vale menos 1, é porque ele respondeu menos 1 na primeira. Isso também me ajuda para o maior. Eu não preciso fazer esse if de novo para o maior, não. Eu posso simplesmente usar o próprio else que eu já tinha antes para mostrar o valor da variável maior. Então, um if só vai me atender para as duas situações por enquanto. O maior valor inserido foi o que eu tenho na minha variável maior. Então, salvei, executei. A gente vai ter que fazer sempre em pedaços essa questão, em etapas. Não dá para fazer tudo de uma vez e depois testar, vai ficar muito mais difícil, né? Então, vamos lá de novo. 4, 8 e 3. Depois eu vou botar um menos 1. Ó, 3 foi o menor, 8 foi o maior. Deu certo tanto para o maior quanto para o menor. Vamos testar de novo colocando menos 1 logo de primeira. É importante fazer vários testes sempre. Ó, você respondeu menos 1 na primeira pergunta, então ele não me diz quem é menor e quem é maior. Deu certo até aqui. Maravilha. Próxima etapa. Eu também preciso da média de todos os números digitados pelo usuário. Bom, a média a gente sabe que é a soma dos valores dividido pela quantidade de itens que foram inseridos, né? Isso é o cálculo de uma média. Olha só,
essa variável cont aqui já vai trazer para mim no final a quantidade de itens que foram inseridos. Então, uma parte da média eu já tenho pronta. Falta a soma. Então, eu vou criar aqui outras variáveis. Vou criar a soma, tá bom? A soma vai ser uma variável acumuladora. Já falamos sobre isso em outras questões e não vou explicar muito nesse caso porque esse nosso vídeo já está muito grande. Ela começa valendo zero porque é um cálculo de somar, tá bom? E ela é acumuladora. E eu também terei a minha média, que vai ser quando eu vou trabalhar a soma dividindo pelo contador, tá bom? Então a média por enquanto começa vazia. A cada vez que esse laço rodar, esse laço está vindo daqui até aqui, a gente vai começar a crescer mais aqui as coisas, né? Deixa eu explicar aqui que isso aqui é o fim do if também dali de cima. Enfim, eu vou fazer a soma. Então, a soma vai receber ela mesma, isso é um papel de uma variável acumuladora, é sempre assim, né? Ela mesma mais o número que o usuário acabou de me falar na volta anterior. Então, isso é a soma, certo? Então, todas as vezes que esse laço rodar, ele vai somar o valor que eu tenho ali. O contador também está contando quantas vezes passou. Maravilha. Quando acabar o laço, vamos fazer o cálculo da média aqui, ó. Cálculo da média. O cálculo da média vai ser o seguinte: a média recebe a soma que eu já tenho, que já foi feita a soma lá em cima, dividido pela quantidade de vezes que nós rodamos isso daí, dividido pelo cont. Maravilha? Então tá. Depois disso eu preciso exibir. Só vou exibir se ele não respondeu -1 de novo na primeira, né? Então já vou aproveitar novamente aqui esse senão e vamos colocar o sysout ali da média lá dentro. A média dos valores inseridos é o que eu tenho na minha variável média. Vamos fazer um exemplo aqui básico para testar. Vamos lá. Informe o número. Vou colocar 3, outro 4, outro 5. Então eu quero a média de 3, 4 e 5. A gente já sabe que a média vai ter que dar 4. Vamos ver se eu fiz a conta certa. -1 para sair, ele não vai trabalhar com essa conta aqui. Opa, a média não deu 4. Então ele deve estar errando aí no contador, porque a soma está sendo feita, mas o contador, eu acho que ele está colocando um valor a mais. Deixa eu fazer um teste aqui, deixa eu colocar o valor do cont aparecendo aqui para a gente ver aqui nesse fim do programa, só para eu ter a certeza de quem é o problema aqui. Ó. Então vamos de novo, ó. 3, 4, 5 e -1, ó, o cont está valendo 4. Ó. Só que eu coloquei 3 valores. Então, inclusive eu escrevi... Aliás, desculpa, 3 valores aqui em cima, tá certo. Só que ele está me dizendo que eu inseri 4 valores. O -1 ele contou um valor. Então sempre vai ter um valor a mais no contador na hora de fazer o cálculo da média. Então a gente vai fazer aqui o gatilhão aqui na média mesmo. Aqui na hora de contar, de fazer a divisão pelo cont, tem sempre um cont a mais. Então eu tenho que tirar um ali na hora de fazer essa conta. Então eu isolo entre parênteses para tirar um, cont -1 e depois fazer a conta. Vamos ver se agora vai dar certo o cálculo da média. Então vamos lá, 3, 4 e 5 e -1 para encerrar. Ó, a média é 4, deu certo. Esse 4.0 aqui eu vou tirar daqui a pouco, mas ele me ajudou ali a entender onde era o problema, tá bom? Então já descobri também o cálculo da média, já fiz o cálculo da média. Falta alguma coisa ainda? Então vamos lá, eu preciso ao final exibir maior, menor, média. Eu já fiz tudo, tá vendo? Como a gente divide em etapas, acaba concluindo e nem percebe. Já fiz todas as coisas pedidas, só falta tirar esse cont daqui, porque ele não faz parte da lógica da questão. Era só para fazer um teste. Vamos rodar de novo para ver o resultadinho aqui. Ó, 3, 4 e 5 e -1 para encerrar. Ó, o menor foi 3, o maior foi 5, a média entre 3, 4 e 5 é 4 e o programa acabou. Tá maravilhoso. A questão ficou com uma solução grande, mas não tinha outro jeito, tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima questão. Até lá.